Recentemente, todo mundo vem se perguntando: será que a inteligência artificial vai me substituir? E a pergunta que você deveria estar se fazendo, como eu me faço, é: o que que tem de tão substituível em mim que me faz ter tanto medo? A verdade é que a inteligência artificial ela não veio para substituir a sua mente, ela veio para testar a sua profundidade. Porque se tudo que você sabe fazer pode ser replicado por um simples prompt, na verdade, talvez você tenha terceirizado a sua criatividade já há muito e muito tempo. Eu sei que isso é muito forte para ser falado e o tema dessa aula de hoje é inteligência artificial versus inteligência humana. Eu vi muitas pessoas surtando com o uso da inteligência artificial recentemente, achando que vai ficar para trás, achando que vai substituir, medo de ficar para trás. E, na verdade, a realidade que eu vim analisando recentemente é a inteligência artificial ela não vai te substituir. Uma pessoa com inteligência artificial pode sim substituir um profissional que não está preparado com o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser algo como usar o Google, como fazer uma pesquisa básica, todo mundo vai ter acesso a isso. Só que qual vai ser o diferencial? Um deles vai ser o repertório. Quanto mais repertório, quanto mais consumir conteúdo, quanto mais informação você tiver, mais claro, mais aprofundado e melhor você vai ser para utilizar essas inteligências artificiais. Os prompts eles estão ficando cada vez mais fáceis, o uso da IA está cada vez mais simplificada e um exemplo disso é a avó da minha esposa, que a gente estava no carro conversando e ela falou assim: eu peguei esse tal de GPD e GPT e eu estava pedindo para ele me ajudar a criar um texto para eu vender os meus produtos. E olha que texto top que ele criou, ou seja, cada dia que passa, engenharia de prompt, ela não vai fazer mais sentido. Você saber ali, um engenheiro, de como criar o melhor prompt, não vai ser o diferencial, vai ser o repertório. Porque qualquer um vai simplesmente pegar, apertar um botão e falar, eu quero tal, 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 tal coisa. Às vezes ele vai programar uma coisa, ele vai agendar uma tarefa, ele vai fazer coisas muito mais complexas do que ele faz hoje. Qual que vai ser o diferencial? Repertório. Quanto mais inteligente, mais consumo, mais você se aprofundar em comportamento humano, entendimento de pessoas, autenticidade, entender os seus valores, quem você é. Quanto mais você se aprofundar realmente no que você é, mais forte você vai estar. Por isso que a cada dia que passa eu estou, nos últimos 2 anos e meio, estudando mais sobre comportamento humano e mais sobre mim mesmo do que o uso da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial não tem como a gente acompanhar. Toda hora acontece uma novidade, toda hora acontece um desafio novo, uma coisa nova, só que a gente rala tanta superfície. Por que tem pessoas que com a mesma inteligência artificial conseguem ter resultados absurdos e outra pessoa usa para fazer meme? A diferença está no repertório, na inteligência, no uso como estratégia. E a gente vem se perguntando aqui, eu fiz até uma pesquisa, o porquê que as pessoas começaram a ter tanto medo de ser substituída pela inteligência artificial, e eu fiquei muito surpreendido com o resultado. Vou dar um exemplo aqui para você que eu anotei, ó. A IA, ela representa uma ameaça à nossa identidade pessoal. Então, ela ameaça o nosso senso de valor próprio. Quando ela mostra que ela pode fazer melhor do que a gente tarefas que são exclusivamente humanas, escrever, tomar decisão, criar uma citação, criar arte, criar imagens. Quando ela começa a fazer isso melhor do que a gente, ela ativa um medo profundo em nós de inutilidade. A gente se sente inútil, literalmente. A gente perde a relevância, perde o lugar nosso no nosso próprio mundo. Olha que loucura que isso acontece. Então, o medo não é da IA em si, e sim que ela revela a nossa fragilidade e nosso senso de segurança. Então, a gente não está com medo da IA, a gente está com medo de se tornar inútil. A gente está com medo de se tornar, não tem mais um propósito na Terra, não tem medo da gente, pô, se a IA vai fazer tudo, eu vou fazer o quê? Você não tem a sua essência mais. Por quê? Porque você tem pouco repertório. Você não sabe quem você é e você tem pouco conhecimento. Então qualquer prompt substitui você. Como eu falo por mim mesmo, por isso que eu continuo buscando evolução sempre. E aí o segundo ponto que eu vi, quando que isso começou? Da onde que vem essa origem, esse medo psicológico? Olha que louco. Esse não é um medo novo. Ele vem do nosso instinto evolutivo de sobrevivência e pertencimento em grupo. Olha como que atingiu isso o nosso psicológico. Desde os tempos das cavernas, a gente tem medo de ser substituído. Por quê? Ser substituído significa que eu vou ser deixado de lado. Então, se eu participo de um grupo de pessoas, se eu fosse deixado de lado, eu tinha chance de morrer. Então, isso é assustador, porque basicamente a IA, ela está deixando a gente de lado, porque ela está fazendo tarefas que eu faria no tempo das cavernas. Então, se aparecesse
uma ferramenta para me ajudar a caçar e eu não precisasse mais usar as mãos, eu já começo a sentir esse medo. Então não é um medo novo. Veio com as máquinas, a era industrial, que tudo era feito manual e depois foi feito por máquina. Depois veio a era dos computadores, que com Steve Jobs e todos os computadores foram criados na época também, pô, vai substituir tarefa humana. Depois veio o celular e agora vem os robôs e a inteligência artificial. Então é assustador isso pra gente, mas não é um medo novo. Então a IA ela é só um novo rosto de um medo antigo, que é o medo da gente ser irrelevante. Cara, é assustador isso. Qual que é o problema da gente acreditar que a IA pode substituir um humano, tá? Uma coisa que eu anotei também legal aqui. A pessoa, ela deixa de ver a IA como uma ferramenta para ela amplificar a sua criatividade e passa a ver ela como uma ameaça. Então, por exemplo, eu uso a IA hoje para intensificar a minha criatividade e não como uma ameaça. Criando esse roteiro aqui, eu entendo muito sobre parte de comportamento humano, eu entendo sobre o assunto que eu estou falando, mas eu usei ela para criar aquele início daquela frase de impacto que eu achei muito poderosa e foi a IA que me auxiliou naquela construção. Eu estou usando aqui para fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, para trazer um tom mais profundo para conversar com vocês. Olha como que aguça a criatividade. Quem deu a ideia, quem criou o assunto, quem buscou essa visão foi eu. Mas a criatividade aqui, a IA está amplificando a minha visão. Quem fica com esse medo atrasa o aprendizado, bloqueia o potencial. E o que mais louco, né? Ironicamente, faz com que a pessoa realmente se torne substituível. Quanto mais medo você tem da IA e menos você quer se adaptar com ela, mais fácil você vai ser substituído. Por quê? Porque você não vai estar intensificando a maneira que você acelera o teu processo de pensamento, o teu processo criativo, o teu processo de pesquisa, o teu processo de estudo. Então, cada vez mais você vai ficando para trás. Então, é muito irônico, mas a pessoa ter medo da inteligência artificial faz ela se aproximar cada vez mais próximo dela ser substituída. Vou dar um exemplo aqui para você que aconteceu hoje comigo. Tava falando com o meu editor, o Lucas tá vendo esse vídeo aí? Foi essa conversa nossa que me inspirou a fazer esse conteúdo. Ele falou assim, cara, você vem falando de IA pra mim há muito tempo e às vezes eu crio uma cena ali que eu demoro horas, poderia fazer em 5 minutos, não sei o que, não sei o que tal. Cara, me desbloqueou, eu não quero ficar para trás, eu vou estudar e eu vou dominar a IA, porque eu sei que a IA vai substituir o trabalho operacional, mas alguém vai precisar comandar ela e eu quero ser essa pessoa. Eu falei, caraca, parabéns, muita visão, muito foda a tua visão. Por quê? Porque ele já entendeu que uma pessoa com a inteligência vai se tornar muito foda, mas uma pessoa sem usar vai ficar para trás. Então, não vai substituir o ser humano, mas sim a gente vai se adaptar novamente. Igual, por exemplo, você falar que você não usa celular hoje em dia. A inteligência artificial vai ser esse nível de sem noção há vários anos atrás, quando todo mundo achava que não precisava de celular e hoje ninguém consegue ficar sem. Eu acredito que vai ser a mesma coisa, mas ele intensificou o nosso processo. A gente faz tarefas, ligações, um monte de tarefa no celular, que é a mesma coisa que a gente vai fazer com a inteligência artificial. Mas a inteligência humana é o principal e o repertório é o principal para a criatividade. Então, talvez você esteja olhando para o lado errado e faz você se questionar agora de novo: o que que há de tão substituível em mim que me faz ter tanto medo? Começa a se questionar a partir de agora, qual que é esse medo grandioso que você tem? O que que você teme? Quais habilidades que você tem hoje? Se você não tiver muitas habilidades e habilidades que vão ser criativas suficientemente para usar uma inteligência artificial, talvez realmente você possa ficar se preocupado em ser substituível. Então, se você quer dominar a inteligência artificial, eu recomendo algumas coisas que eu venho fazendo, tá? Primeiro, entenda sobre as emoções das pessoas, entenda sobre o comportamento humano, entenda sobre seus próprios valores, entenda sobre as dores das pessoas que estão próximas a você. Por quê? Eu vou te falar uma coisa, tá? Eu atendo clientes, alguns clientes até bem grandes no meio de produção de conteúdo, e eu vejo vendedores que atendem tão ruim o cliente final que a IA vai atender muito melhor. Hoje, para você ter noção, eu não sei se você tem essa ideia, se você como empreendedor tem essa ideia, mas a gente está estudando para colocar no nosso modelo de negócio. Hoje, tem IA que consegue criar um site, que na hora que você entra no site, ela sabe o teu nome, ela sabe da onde que você é região. Se você for mineiro, ela vai falar com você no seu sotaque mineiro, ela vai ser legal com você. Quem que você gostaria de ser atendido? Uma pessoa chata que fica ali com os braços cruzados na frente do balcão ou que vai te atender e nem te dar atenção direito, ou uma inteligência artificial que vai ser atendida de forma totalmente personalizada, falando no teu tom, do jeito que você gosta, com as tuas expressões, chamando você pelo nome. A gente vai se sentir melhor sendo atendido por uma inteligência artificial, porque é um ser humano. Mas qual que é a diferença do vendedor?
O vendedor realmente que tem o tato, que tem o toque, que sabe, que se preocupa com a pessoa, que anota, que sabe o que que a pessoa pensa, que se preocupa com a família dela, vai ser substituído? Não, ele vai pegar a inteligência artificial, vai criar o perfil dele e vai atender essa pessoa com mais quantidade do jeitinho que ele é. Então, olha a visão que eu tô falando para vocês. Relação de produção de conteúdo, a atendimento, a tudo que a gente tiver hoje. Se você não aumentar o seu repertório criativo, pessoal, estudando mais livros, estudando mais técnicas, aprofundando mais, você vai ficar para trás. E se você quiser aprender mais sobre isso, se inscreve nesse canal aqui, já deixa o like nesse vídeo, porque eu me comprometo com você a cada dia mais trazer essas visões, trazer novas técnicas, formas de produzir conteúdo. Eu quero trazer tudo isso para você. Se você tem alguma coisa, curiosidade sobre alguma coisa que você quer fazer, deixa aqui nos comentários também, que eu posso trazer no próximo vídeo sobre você, tá? O futuro é de quem sabe o que precisa ser dito. Essa é uma frase que eu achei muito foda porque é real. Cada dia que passar, quanto mais fácil, mais claro eu for com a inteligência artificial, mais ela vai me entregar qualquer personalização que eu quiser, uma programação, um conteúdo, o que for. Então, trate de aprender como se comunicar melhor no seu repertório interno e esqueça um pouco a inteligência artificial, porque ela é o passo final que você vai fazer e não o primeiro, tá? O que a gente aprende com isso? Ser substituível, ele é um sintoma e não a sentença. Então, é um sintoma que você está tendo. Pô, tô com medo de ser substituído. Não é a sentença, você não vai ser substituído. Se você não trabalhar isso agora, a chance é muito grande. Então, a criatividade, ela vai ser filtrada e não substituída. E só sobrevive o que realmente é real. Ou seja, daqui uns dias, eu tenho certeza disso, tá? Por isso que eu tô migrando cada vez mais para essa área de autenticidade. Eu quero trazer aqui para vocês como identificar os seus valores, como identificar quem você é, como se comunicar com o seu público na maior base da essência, como entender as dores, desejos, problemas do seu público. Eu quero trabalhar cada vez mais aqui com você sobre isso, porque em breve, muito em breve, todo mundo vai produzir conteúdo com inteligência artificial. Quem conseguir produzir conteúdo igual eu estou fazendo aqui com vocês, de forma autêntica, passando a sua personalidade, sem ter medo, indo direto ao ponto, trazendo valor, vai ser muito raro. E quase ninguém vai conseguir fazer, porque todo mundo vai estar com tanta preguiça, sempre usando só a ferramenta, que vai esquecer da base, que é ser você para que a ferramenta seja melhor. Então, aprenda isso que eu estou te falando. Cada dia que a gente usar mais inteligência artificial, mais responsabilidade criativa a gente vai ter que ter. Aplicação na prática. Seja no seu negócio, no seu conteúdo, na sua empresa, na sua vida pessoal, usa sempre da forma mais inteligente possível. Então, no meu negócio, cara, vou usar para mapear melhor meus clientes, criar pitches de venda melhor, vou usar para eu melhorar o meu atendimento, vou usar para eu entender melhor as dores do meu público para eu atender ele melhor, vou usar para criar formas que o meu vendedor possa atender melhor meu cliente. Você entendeu? Vai criar conteúdo, roteiros melhores, visões melhores, insights melhores, ideias melhores dentro da sua base de conhecimento. Uma das coisas que eu ensino para as empresas, quando a gente vai fazer algum tipo de consultoria e mentoria, é montar um contexto da empresa. O que é o contexto? Dores, desejos, valores, crenças, sua história, tudo isso. A gente monta uma base muito bem feita, coloca dentro da inteligência artificial e ela sabe exatamente com quem ela está sendo falada. Você sabe montar isso hoje? Provavelmente não. Se você quiser saber sobre isso também, pode comentar aqui embaixo que eu posso trazer uma aula só sobre isso, que é muito incrível, a gente usa bastante. Entendeu? A empresa já existe a base dela. Simplesmente eu pego isso e uso da maneira mais inteligente possível. E aí você vai replicar isso para a empresa, pessoal e assim por diante, tá? Então a conclusão que a gente tem aqui é que a IA realmente ela não vai te substituir. Pessoas usando inteligência artificial pode sim substituir. Então, eu sei que isso vai confrontar muito você, mas só vai sobreviver quem se aprofundar. Eu saí hoje, já tem mais ou menos eu tô aqui no 12º vídeo que eu estou fazendo, se não me engano, acho que é esse mesmo. Então 12 vídeos em sequência que eu venho fazendo conforme os dias. E eu só consegui fazer isso porque eu saí das redes sociais. Eu já estou mais ou menos há 12 a 15 dias sem usar o Instagram diariamente. Eu entro porque eu trabalho com isso, então eu preciso entrar rapidinho para responder uma pergunta, uma mensagem, mas eu fico nele ali pouquíssimos segundos e saio. Voltei a ler livro, voltei a estudar, voltei a aprofundar um pouco mais, buscar mais conhecimento, aumentar o meu repertório para que eu consiga realmente produzir conteúdo. Eu estou há 12 dias produzindo conteúdo constantemente. Se eu tivesse parado o meu repertório, eu já não tinha mais o que falar. Então essa é a visão que eu falo para você em todas as áreas da tua vida, tá? Então antes de você usar a inteligência artificial, eu quero que você faça algumas perguntas. O que só eu posso expressar? Qual que é a visão única que eu tenho que ninguém mais vai ter? Qual que é o tato que eu posso colocar nesse conteúdo que ninguém vai ter? Eu vou te falar uma coisa, ninguém
ninguém conseguirá produzir conteúdo igual a mim, igual a você ou igual a qualquer pessoa. Por quê? Eu vivo uma rotina completamente diferente da tua. Você vive uma rotina completamente diferente da outra pessoa. Se você tiver uma observação ativa e começar a analisar isso no dia a dia, você vai perceber que você enxerga coisas que outras pessoas não enxergavam. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo aqui também, um exemplo prático para você entender. Eu faço um processo metodológico, uma mentoria chamado método DISC, é um método mundialmente conhecido, que foi validado e mais conhecido pelo Paulo Vieira aqui no Brasil. E esse método é um método muito poderoso de identificação de perfis. A gente vai atender um cliente e eu, como eu já entendia desse perfil, eu fui lá e a gente mapeou todos os perfis dos líderes que a gente foi fazer uma gravação de um evento. E olha que incrível! Em cada momento que o palestrante falava alguma coisa, eu ia lá e filmava a expressão específica da pessoa que eu sabia que ia reagir, porque eu conhecia o perfil da pessoa. Mapeamento de comportamento humano, estudo psicológico, estudo cinematografia e, ao mesmo tempo, uma ideia extremamente criativa, onde a gente montou um roteiro e um vídeo final, aonde que cada frase do diretor da empresa que ele falava refletia no sentimento de cada perfil de pessoa. Ou seja, ele conseguiu falar com todas as pessoas de perfis diferentes, usando os exemplos dos áudios e mensagens colhidas dentro do evento. Cara, é até complexo eu explicar isso aqui, mas olha o quão poderoso que foi isso. Sem a inteligência artificial, seria quase impossível fazer isso, porque eu tive que fazer muito mapeamento. Porém, sem a minha criatividade do meu time que me ajudou isso, Rafa, agradecimento aí por ter feito parte disso, não seria possível. Não seria possível, porque a criatividade veio de nós. A inteligência artificial amplificou e conseguiu tirar do papel e da nossa mente e imprimir na realidade uma coisa que talvez seria impossível há alguns meses atrás, alguns anos atrás. Olha o poder disso. O que que eu entendo de verdade sobre esse tema que eu estou falando? É real isso daqui? Isso aqui faz sentido o que eu estou falando? Se questione um pouco mais. E como que eu deixo esse conteúdo um pouco mais autêntico? E claro, eu sempre coloco uma pitadinha de um jeito que eu falo. Eu sempre costumo, quando eu vou trabalhar com os clientes, você pode fazer isso na tua empresa, na tua loja, o que for. Cara, qual que é o tom que você quer passar? Qual que é o sentimento que você quer? Pega um exemplo exatamente da forma que você escreve, que você fala e joga e pede para lapidar isso na inteligência artificial. Você vai ver o quão rico que isso vai acontecer, porque hoje a gente produz muito conteúdo com IA, só que ninguém consegue identificar os nossos conteúdos que foram feitos com inteligência artificial. Por quê? Porque eles não foram feitos com inteligência artificial. É contra-intuitivo, mas eles foram feitos por nossa visão. A inteligência artificial só deixou mais bonito, deixou um tom mais divertido, talvez resumiu, mas a visão, a criatividade, o tom, o jeito de pedir, o jeito de fazer foi 100% nosso. Para a gente finalizar aqui o conteúdo, eu quero que você comenta aqui embaixo se você está usando a IA para pensar menos ou criar mais. Repetindo, você está usando a inteligência artificial para pensar menos ou para criar mais? Se a sua resposta for pensar menos, tipo, eu tô com mais preguiça, eu só peço e ela faz, você tem uma grande chance de ser substituído. Eu sei que isso é pesado, eu sei que isso é forte, mas alguém que estiver usando para criar mais, com certeza vai substituir alguém que está usando simplesmente para substituir o cérebro. A IA é para intensificar e amplificar o que já está dentro da sua mente, e não para substituir. Então, se você quer trabalhar mais a sua autenticidade, usar a IA de uma forma mais inteligente, conseguir entender mais quem você é, segue aqui esse perfil que tá meu compromisso aqui com você, que você não será substituído e muito pelo contrário, você vai intensificar os teus resultados cada vez mais, se eu puder ajudar de alguma maneira. Então, fique com Deus e até a próxima.